Nós começamos a falar domingo passado a respeito de vencer o desânimo, e só existe um antídoto para o desânimo, que é a esperança. Esperança. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que não há limites para Deus. A nossa esperança, não há limites para Deus. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Amém? Diga para quem está ao seu lado, para Deus nada é impossível. Mas eu queria que você lesse comigo 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 a 9. Diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Amém? Amém. Todo poder que a tudo excede, veja, o poder de Deus excede todas as coisas. Não provém da minha vida, não provém da sua, por melhores que sejamos. Provém de Deus. E o apóstolo Paulo, ele chega e diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Paulo está dizendo que na nossa vida nós seremos pressionados por todos os lados. Não sei em que reunião que eu falei, foi na reunião de casais, a respeito do grafite e do diamante. As pressões de todos os lados, alta pressão, alta temperatura, sobre o grafite faz com que se torne um belo diamante. E Paulo está dizendo, de todos os lados somos pressionados, mas lembre-se que vem o poder de Deus, que excede todas as coisas, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O que nós vemos é que o apóstolo Paulo, ele coloca situações que nos desanimam. Por exemplo, ele coloca pressões. Ele fala a respeito de perplexidade. Ele fala a respeito de perseguição. Ele fala até mesmo que muitas das vezes podemos ser abatidos. Mas depois ele fala a respeito da esperança, do que nós devemos estar nos firmando. Não desanime, não se desespere, você não está abandonado, você não está destruído. Amém? Você crê nessa palavra? Amém. Não desanime, não se desespere, você não está sozinho, você não será destruído. Amém? Nós vamos voltar a esse texto. Mas agora eu queria que você não abrisse a sua Bíblia, apenas lesse Ezequiel capítulo 37. Eu não vou ler o capítulo todo, porque as nossas mensagens de hoje ficam fundamentadas nesses 2 versículos. Mas no capítulo 37, Deus está falando a Ezequiel, levando Ezequiel a ter visões, revelações. E não apenas visões, mas também mostrando soluções para o povo de Israel. E no versículo 11, depois nós vamos voltar aos outros, disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Porque, vamos ler abaixo, Deus tinha levado Ezequiel a olhar o vale, e o vale estava cheio de ossos secos. E disse: esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, isto é, Israel,
os nossos ossos se secaram. Desânimo. Os nossos ossos se secaram. E pereceu a nossa esperança. E nós mesmos estamos cortados. Aí Deus diz, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então nós vemos que também Israel vive desanimado, sem esperança, abatido, perplexo, mas vem uma palavra de Deus, de ânimo, vem uma palavra de Deus de vida para que aquele povo seja transformado. Uma das coisas que Deus realiza através da sua igreja, da sua palavra, o Espírito Santo ajuda, é nos encorajar a permanecermos fiéis ao nosso Deus. Eu posso dizer para você que não é fácil ser fiel a Deus. Nós vimos domingo passado que Daniel foi jogado numa cova cheia de leões por causa da fidelidade para com Deus. E todos nós que estamos aqui sabemos e cremos que Deus tem poder para fechar a boca dos leões. Amém? Mas se nos pegassem agora para jogar nas covas dos leões, seria diferente a vida real. Imagina, alguém entra aqui e diz assim, você é o pastor da igreja, vamos lá que eu vou te jogar numa cova dos leões. Aí não adianta eu conhecer a Bíblia. Eu tenho que crer que Deus está comigo. Que há uma diferença muito grande, uma distância entre eu conhecer, eu crer e eu praticar. O que a igreja quer que realize da sua vida, é que o Espírito Santo nos incentiva a crer e obedecer à voz interior de Deus, à voz do Espírito de Deus, e permanecermos fiéis àquilo que Deus nos designou. O nosso erro é a nossa infidelidade. A nossa tendência é sermos infiéis para com os homens. No mundo moderno, na igreja moderna, aonde a figura do pastor, do líder, ele ficou de lado, poucas são as pessoas que, porque existem, as pessoas que são fiéis ao seu pastor, que prestam contas ao seu pastor. São poucas as pessoas que compartilham a sua dor, mas compartilham também a sua alegria, que também procura ver as necessidades do seu líder, as necessidades do seu pastor, porque a gente está aqui em cima não significa que está tudo bem. A nossa tendência é a infidelidade. Se você pegar o povo de Israel durante toda a sua jornada, o que mais caracterizou o povo de Israel foi a sua infidelidade. Infidelidade para os seus líderes, infidelidade para com o seu Deus, infidelidade com os seus sacerdotes, infidelidade para com a palavra de Deus. A infidelidade, ela mina o nosso coração, ela corrói os nossos fundamentos cristãos, os nossos alicerces, e faz com que a nossa vida seja uma vida fragilizada. Por isso que o Espírito Santo, quando Paulo coloca todas aquelas situações, quando Ezequiel chega e fala a respeito da visão que Deus o leva a ter, a Bíblia está nos ensinando, olha, você tem o Espírito Santo que está te incentivando
a ouvir a voz de Deus. Mas não é ouvir, é obedecer. Não apenas ouvir uma mensagem, não apenas ler a Bíblia e ouvir uma palavra, mas obedecer. Para que você permaneça fiel. A intenção que Deus quer que você obedeça, que você creia, e veja, o Espírito Santo está lá dizendo, vai lá, creia, obedeça, diga não ao pecado, diga não às coisas deste mundo, diga não à infidelidade. O Espírito Santo está nos incentivando, como incentivou Elias, que o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor veio, tocou, deu comida, levantou. O Espírito Santo sempre está agindo assim, para que a gente permaneça fiel no que Deus designou para a nossa vida. Não apenas no sentido de um ministério pastoral, de um ministério de música, do ministério de ensino, de um ministério de apoio, seja fiel no ministério evangelístico, não, fiel ao propósito macro, ao propósito grande que Deus tem para as nossas vidas. Por causa de uma coisa, porque não há limites para o que Deus possa fazer na nossa vida. O que a gente está querendo e o que Deus está querendo nos levar nesses dias? Que a gente mude a dimensão da nossa vida. Porque durante muito tempo a igreja vive caminhando, mas no fundo ela não crê verdadeiramente que não há limite para Deus. Que não existe coisas impossíveis para Deus. No fundo, ela não crê plenamente que Deus pode realizar todas as coisas. Existe um site da internet, não vou te dizer o endereço, porque senão você vai entrar, e está arriscado entrar agora, mas um site desmotivador. Um site onde eles sempre colocam assim, por exemplo, uma maratona tinha 1.000 pessoas competindo. Claro que só um ganha. Óbvio. E é claro que 999 perderam. A televisão não entrevista, pode entrevistar o último, para dizer como é que foi você chegar em último lugar. Mas ela gosta de falar quem chegou em primeiro. Mas eles chegam e dizem assim, olha, na maratona, sempre vai ser um. Você sempre vai ser um dos 999. Você nunca vai ganhar nada na vida. Você nunca vai chegar em primeiro, porque a grande maioria das pessoas foram criadas para serem destruídas, fracassadas, desiludidas. Veja, uma mentira diabólica, porque Deus nos criou para sermos mais que vencedores. E eu entrei nesse site e é bastante interessante, porque você tem lá fotos de que seriam motivadoras e eles dizem, está vendo? Um está se dando bem, você está se dando mal. Valoriza sempre o que se dá mal, valoriza sempre o que está dando errado, valoriza sempre as desgraças. O problema é que o diabo ele é mentiroso, ele usa meias verdades. E nós devemos estar realmente preparados para desilusões da vida. Porque, na realidade, muitas das vezes, nós vamos ser perseguidos, porque o apóstolo Paulo disse. Muitas das vezes, nós vamos ser abatidos. Mas isso não é para nos desmotivar a viver a vida cristã, é ao contrário, é para nos animarmos, o Espírito Santo nos incentiva a crer e obedecer, que para Deus não há limites em seu poder. Amém? Que em Deus todas as coisas são possíveis. Então nós devemos nos preparar. A vida não é um mar de rosa, tem desilusões, mas não perca a esperança. Porque quando eu chego para aqueles 999 que perderam, é dizer, você nunca vai ganhar. Não adianta que você sempre vai ser um fracassado na vida. Mas o que Deus está dizendo, você pode ser abatido, não será destruído. Você pode ser perseguido, eu vou estar junto com você.
Você pode estar perplexo, mas não se desespere. Você pode estar passando pelas desilusões da vida, mas seja animado. O apóstolo Paulo, e eu volto a você a ler esse versículo comigo, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Então, toda força que queira te desanimar, nunca provém de Deus, nunca. Existem forças até que dizem assim, aqui você não tem tanto valor. Veja, até por isso que muitas pessoas mudam às vezes até de igreja. Aqui você não tem valor, vá para aquela, porque lá você vai ser valorizado. Cuidado, porque isso pode ser uma voz maligna, usando o desânimo, usando a desesperança e te colocando em situação que você esquece disso aqui. De todos os lados vão haver pressões, de todos os lados vamos ficar perplexos, nós sempre vamos ser perseguidos, nós sempre vamos ser abatidos, mas nunca destruídos. Eu queria deixar 3 perguntas para a gente conversar nessa manhã. Qual a resposta que você daria a essa pergunta? Existe algum tempo em que um crente se torna infiel para com seu Deus? Existe algum tempo em que um cristão que diz que crê em Cristo, que diz que vive para Cristo, existe um tempo em que ele se torna infiel para com seu Deus? O que você acha? O que você acha aí, você conversando com a pessoa que está ao seu lado? Você acha que existe? Que um cristão, existem determinados tempos que ele se torna infiel? Veja, o que o Espírito Santo quer trabalhar no nosso coração é nos incentivar a crer e obedecer para que sejamos fiéis. Porque existe. Segundo, é possível para um crente que sabe e reconhece quão Deus é tremendo e poderoso é Deus. Tem uma canção que a gente fica, se quiser, fica meia hora cantando poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Nunca que acaba, não tem? E que bom, a gente fica falando poderoso Deus, e o diabo fica ouvindo e aquilo fica irritando o diabo. Imagina a igreja dizendo poderoso Deus, e aquilo entrando no ouvido do diabo, poderoso Deus, aquilo entrando no ouvido do diabo. É para destruir as obras do diabo. É para destruir. Às vezes nós cantamos quão tremendo é o amor de Deus, quão tremendo é o poder de Deus, Ele é tremendo, como cantamos quinta-feira passada. Então é possível um crente que sabe, que reconhece que Deus é poderoso, que Deus é tremendo, e momentaneamente ficar tão envolvido em suas provações, ficar tão envolvido em seus problemas, que ele perde a sua esperança. Você que está aqui nesta manhã, você sabe que Deus é tremendo. Você sabe que Deus é soberano. Você sabe que Deus é todo-poderoso. Você sabe que não há Deus maior. Amém? Você já perdeu a esperança em algum dia na sua vida? Emocionalmente você já ficou tão abalado que você não viu solução e que você acha ou achou que aquele versículo que o apóstolo Paulo disse, que não fique desesperado com a perplexidade da vida, que não fique abatido, que não fique caído, né? Que Deus está com você, que Deus vai te dar força, que Deus vai estar te animando, e que você percebeu, sabendo que Deus é tremendo, sabendo que Deus é poderoso, vivendo dentro da igreja, sendo criado na igreja, sempre ouvindo músicas de ânimo. Será que você já perdeu a esperança alguma vez na sua vida? Em que você achou que não teria mais solução sobre os seus problemas? Em que você começou a perceber que a situação já não tem mais jeito? E que se entrega ao problema
que não tem mais força para reagir? E a terceira pergunta: como um crente temente a Deus, dentro dos conhecimentos da sua mente, do seu coração, porque nós conhecemos todo o poder de Deus, conhecemos no que vimos e conhecemos no que ouvimos. Nós ouvimos a palavra de Deus, sabemos do que Deus já fez lá no passado, vemos coisas nos nossos dias. Então nós sabemos que na nossa mente, no nosso coração, Deus é um Deus tremendo, e nós, como temente a Deus, será que nós pensamos que há algo que Deus não pode fazer? Que às vezes nós paramos e dizemos: isso Deus não pode fazer. Ou, em outras palavras, será que existe alguma coisa muito difícil para Deus resolver na nossa vida? Eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã com problemas muito difíceis na sua vida. Porque senão Deus não mandava falar isso. Tem pessoas no nosso meio. E o que você está pensando na sua vida? O desânimo está tomando conta? A perplexidade da sua vida está te desesperando? Os problemas que estão te pressionando por todos os lados já estão te abatendo e você está começando a pensar: não, existem coisas que Deus não vai resolver. Existem coisas que Deus gostaria, que seria difícil para Deus fazer. Para que a gente entenda melhor ainda, eu agradeço a Deus. Eu sou uma pessoa que, eu digo assim, não existe nada melhor do que ser usado por Deus. Porque domingo passado nós pregamos sobre o profeta Elias. E quando eu estava escrevendo essa reflexão, voltei ao profeta Elias do domingo passado. E eu queria fazer uma breve recapitulação com você, não vamos ler todo o capítulo, para você ver as respostas àquelas 3 perguntas que nós vimos. Elias foi um homem cheio do poder de Deus. Elias foi um homem que realizou milagres em nome de Deus. Elias realizou milagres, vamos dizer assim, que muitos não realizaram da maneira que ele realizou. Por exemplo, a respeito de abundância de vida, do óleo, de azeite, de ressurreição, da maneira que ele fez, você não vê relatos. Então foi um homem extremamente usado por Deus a ponto de ser levado aos céus. Um homem que deixou uma herança espiritual na vida de Eliseu. Então Elias era um profeta de Deus, tremendamente usado por Deus. E o que nós vimos no domingo passado é que Deus tinha usado Elias de maneira tremenda lá no Monte Horebe. Elias cria plenamente que ele sairia vencedor daquele desafio. Estavam lá naquele monte 400 profetas de Baal, estava o povo de Israel. No fundo estava torcendo para Baal. Depois que eles viram que não tinha jeito, porque a oração de Elias foi: Senhor, que esse povo saiba que tu és Deus. Então é que o povo não estava levando fé em Deus. A oração de Elias foi para que esse povo saiba que o que eu falo provém de ti, porque o povo não ouvia os profetas de Deus, ouvia os profetas de Baal. A terceira coisa, ele diz: e para que eles me vejam como profeta. A situação naquele monte foi tão, vamos dizer assim,
corajosa da parte de Elias, que Elias chega a zombar dos profetas de Baal. Que Elias chega a dizer assim: olha, quem sabe os seus deuses não estão dormindo, estejam ocupados e não estão, então gritem mais alto. E quando Elias faz um altar para o fogo dos céus descerem, ainda coloca água ao seu redor. Então Elias era um homem que cria plenamente no poder de Deus, porque ele sabia que se não descesse fogo, ele não estaria frito porque não desceu fogo, mas perderia a vida. Mas ele fez tudo isso crendo que Deus estaria respondendo a sua oração. Ele não fez isso simplesmente que, talvez Deus possa ouvir e me responder. Não, ele fez com uma convicção plena. E o que aconteceu é que Deus respondeu, o fogo desceu, consumiu o sacrifício, os profetas de Baal foram mortos, o povo reconheceu que Deus era Deus, o povo reconheceu que Elias falava por Deus, e o povo reconheceu que Elias era um profeta de Deus. Os 3 quesitos da oração de Elias, todos os 3 quesitos foram prontamente respondidos e vistos. Mas só que Jezabel disse uma palavra e disse: olha, por todos os deuses, amanhã, o que aconteceu com os profetas de Baal vai acontecer com Elias. Isso é, Elias, amanhã, a essa hora, estará morto. Perseguidos, perplexos, pressionados, abatidos, nós vemos pressões de todos os tipos. E o que nós vemos? É que, embora, primeiro, algo tremendo tinha acontecido na vida de Elias. Elias tinha visto o mover de Deus de uma maneira sobrenatural, diferente até das outras que ele já tinha visto. O que aconteceu foi que ele ficou com medo e perdeu as esperanças. Responde as 3 perguntas que nós fizemos. Ele perdeu as esperanças. Elias ficou tenso, emocionalmente abatido. Quando Paulo fala abatidos, mas não destruído, não é só abatido de como se fosse um frango abatido no abatedouro, não. É abatido na nossa alma, que ficamos caídos. Elias ficou tenso, emocionalmente abalado, Elias ficou desesperado por uma palavra que foi dita para aquele que viu, clamou ao Senhor e viu Deus manifestar o seu poder de maneira tremenda. E o que nós vimos aqui domingo, ele fugiu para o deserto. E você que não veio domingo, nós falamos aqui, olha, às vezes Deus nos leva ao deserto. E às vezes, por causa de pressões, desânimos e fracassos da vida, pessoas fogem, entram no deserto. E a única coisa que Elias queria era morrer. Elias pediu para morrer. Talvez não tenha sido apenas um fato na vida de Elias. Eu não sei se alguém aqui um dia já pediu para morrer. Não vou fazer você levantar a sua mão, porque senão pode passar um anjo e dizer que vai morrer e pode dar problema. Mas você nunca pediu? Você nunca orou dizendo: Senhor, o problema é tão grande. Talvez você não tenha dito assim: Senhor, eu quero morrer. Mas você já disse assim: não vale a pena viver.
Você talvez já tenha dito, é melhor não viver. O que eu estou fazendo nesse mundo? Esses pensamentos que traduzem, eu quero morrer. E sabe por que pessoas estão se suicidando cada vez mais? Porque esses pensamentos vêm e o diabo aproveita e diz, é a hora. E cada vez mais estamos vendo pessoas se suicidando, se suicidando, se suicidando. Quantas vezes nós já perdemos situações da nossa vida e pedimos para Deus, Senhor, é melhor não existir mais. É melhor deixar passar. Uma vez eu estava vindo do aeroporto, Davi foi me pegar, e eu estava sentado no banco de trás, e estava Davi e Jéssica no banco da frente, e estava a ponte engarrafada. E eu fiquei pensando assim, como é fácil uma pessoa acabar com sua vida? Uma pessoa que não tem a esperança de vida. Uma pessoa que está desiludida, frustrada, cheia de problemas, cheia de angústias. E olha, cheia de problema não é ter um cesto de problema, não. Às vezes é um que vale por 1000. E eu estava sentado no banco de trás, que ele é meu motorista, né? Eu estava sentado no banco de trás e o trânsito estava totalmente parado. E veio na minha mente como que uma pessoa desesperançosa da vida, desesperada, o diabo sopra alguma coisa, abre a porta e pula. E as pessoas ficam perguntando como? Porque as pessoas estão perdendo a esperança da vida. Vírgula, não são somente os mundanos, pessoas cristãs. Porque quando nós falarmos hoje de vale de ossos secos, não está falando apenas de mundo, está falando da igreja, está falando do povo de Israel. E quantas vezes, porque um dia alguém pediu, ou nós pedimos, é melhor não existir, o que eu estou fazendo neste mundo, o diabo grava aquilo. E num momento de angústia, ele libera e as pessoas acabam com a sua vida. Você está entendendo? Amém? A realidade para nossas vidas é que existem provações que são tão contundentes e agressivas, provações contundentes. Nós não estamos falando, gente, daquela provação de que um jovem, ou um homem, ou uma mulher passou por alguém e apareceu um desejo e pensou alguma coisa. Gente, eu vou dizer que essas aí são as provações banais, são provações que levam as pessoas ao solo, que levam as pessoas a nocaute, que levam as pessoas a ficarem destruídas, que levam as pessoas a ficarem desanimadas em tudo na sua vida, que levam a desejar não viver. Então eu tenho que ter algumas coisas na minha vida que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Que eu tenho que estar escrito nas tábuas do meu coração, tem que estar escrito na minha mente. Porque em qualquer situação que eu esteja vivendo, em qualquer momento que eu esteja vivendo, seja qualquer uma daquela situação que o apóstolo Paulo colocou uma solução para nós. Em nenhum momento o apóstolo Paulo disse, pronto, acabou, você está destruído mesmo. Não, o Senhor Jesus Cristo está conosco e o poder dele é sobre todos os poderes. E eu preciso crer plenamente nisso. Aí eu começo a ter alguns pontos, algumas coisinhas que eu não posso esquecer na minha vida. E que muitos cristãos e muitas pessoas estão se esquecendo. Ainda digo mais, a hiperatividade da igreja nos faz esquecer os princípios de Deus. Porque nos tornam pessoas que gostam mais de fazer do que contemplar e desfrutar da presença de Deus. A hiperatividade, a igreja tem que ser ativa. Não, a igreja tem que funcionar no ritmo que Deus quer que funcione.
Então eu não posso esquecer que a graça de Deus está sobre a minha vida. E o que a palavra de Deus me diz, me ensina, fala para mim, o Espírito Santo, que nós falamos lá atrás, que está me incentivando a crer e a obedecer para ser fiel, ele está dizendo para mim, a minha graça te basta. Nós cantamos aqui, eu não preciso mais de nada, eu estou seguro em Cristo Jesus. Mas será que isso é uma canção ou a graça do Senhor me basta? A graça do Senhor me basta. Eu preciso entender que Deus nunca nos desampara. Ah, pastor, mas eu estou com um problema de saúde, um problema financeiro, um problema familiar, um problema emocional. Deus não te desamparou. Pastor, mas os problemas são que me deixam perplexos, atônitos na vida, quase que eu fico parado, sem reagir. O Senhor está com você. A presença do Senhor está na sua vida. Você vive para Deus ou você é um religioso? Se você vive para Deus, Deus habita dentro de você. O Espírito Santo habita em você. E é esse Espírito Santo que está te incentivando a você se manter fiel para com Ele, fiel no propósito de Deus, fiel dentro daquilo que Deus separou para você, que você saiba viver dentro de uma obediência que Deus quer que você viva. Deus nunca nos desampara, Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E mais, ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Ainda que a gente caia, Deus nos levanta. A mão de Deus não é para nos achatar no solo e dizer você é um pecador, um miserável. A mão de Deus é para me levantar e dizer, você é meu filho amado, eu quero ter prazer em você, eu quero te restaurar, eu quero te abençoar a cada dia. Não apenas está conosco, né, que você pode ter uma pessoa do seu lado inoperante. Não, é quem está com você e não te desampara. Ele está conosco para não permitir que esses pensamentos desanimadores proliferem na nossa mente. Por que nós temos clamado a Deus, buscado a Deus em oração, querendo que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus? Quinta-feira foi maravilhoso ver pessoas chorando, se derramando, querendo ser cheias do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque é só assim que você não vai ser desmotivado a viver e obedecer para Deus. Não são suas habilidades, não são seus conhecimentos bíblicos, não são seus conhecimentos teológicos, não é sua formação cultural, não é o seu dinheiro, nada disso. É a presença do Espírito Santo que te anima, que te motiva, que faça com que você destrua todos aqueles espíritos malignos que queiram entrar na sua mente e fazer ninho, dizendo que você não presta, que você não serve. Quantas pessoas estão dentro da igreja se sentindo inferiores, não conseguem progredir em nada na vida, porque sempre se sentem para baixo. O Espírito do Senhor está dentro de você, e se o Espírito de Deus habita em você, meu irmão, você não está para baixo, não. Agora, o Espírito Santo não está apenas te levantando, o Espírito Santo está dizendo para você, levante. O Espírito Santo está dizendo, anda. Jesus chegou para aquele homem e disse, pegue a sua maca e ande. Jesus não foi lá, deixa eu te pegar a sua maca, deixa eu te levantar, anda aqui do meu lado e vamos caminhando junto. O Espírito Santo chega para você e diz assim, meu irmão, você já tem anos de crente, toma vergonha nessa cara, levanta e anda. Para com esse negócio de desânimo. Estou desanimado. Está desanimado porque você está permitindo que aquelas situações que o apóstolo Paulo diz, entre na sua mente, faça ninho, faça uma fortaleza. E quando você perceber, você está fora do propósito de Deus. Porque o Espírito Santo nos anima para que a gente seja fiel ao que Deus designou para nós. Enquanto estamos ligados a Deus, vivendo para Deus, permanecendo nas mãos de Deus, andando no Espírito, poderemos ser atingidos de todos os lados, que o apóstolo Paulo diz, pressionados de todos os lados.
Mas nós não desistimos. Não desistimos. Se eu pegar do início do ano até agora, o início do ano foi assim, um início de ano terrível. E que muitas das vezes eu pensava que não ia ter uma solução. E um dia eu cheguei, e esse pensamento tem que acabar da minha vida. E eu digo para você, todos os problemas não estão solucionados, mas a minha vida está muito bem com Deus. As coisas começaram a resolver. Sabe por quê? Porque se nós andarmos em Cristo Jesus, se nós não desistirmos, se nós clamarmos a Ele, colocarmos a nossa vida diante dEle, o Senhor Jesus Cristo estará agindo na nossa vida. Nós precisamos entender que não apenas cremos em Deus. Isso é bom para você anotar na sua Bíblia. Você apenas não crê em Deus. O poder de Deus está em você. Tem gente que tira selfie nas igrejas aí e bota frases do pastor. Aqui na nossa ninguém faz isso. Não sei por que nas outras fazem, mas uma coisa é certa. Não apenas creia em Deus. Creia que o poder de Deus está dentro de você. Creia que o poder de Deus está dentro de você. Em 2ª carta, quando nós lemos, diz que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e vem à nossa vida. Não é um poder gerado por nós, mas provém de Deus. O poder provém de Deus e está em nós. Haverá pressões, mas não desanime em sua vida. Existirão coisas que você ficará perplexo. Existirão coisas que você vai ficar hesitando, indecido, espantado. Tem pressões na nossa vida que nós ficamos atônitos, mas Paulo diz, não se desespere, o nosso problema é que nós nos desesperamos. Por isso que eu digo que a mensagem da minha vida foi uma palavra profética falada para mim em 1999, que é de Davi Ziklag. E eu sempre digo para as pessoas, quando eu dou uma notícia ruim, eu chego e falo assim, meu amigo, olha só, você está com câncer e está brabo. E a pessoa começa a chorar. Quem não chora? Quem é que recebe essa notícia e diz assim, mas eu creio em Deus. Deus está comigo e não tem problema nenhum, doutor. Não. Mas sempre eu falo assim, olha só, vá para casa, chore. Mas depois de um certo tempo, pare de chorar e caminhe para a sua vitória. O problema é que dentro da igreja está cheio de gente que por causa de uma situação começou a chorar e nunca mais parou de chorar. E quem vive chorando na vida não consegue ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. A cidade de Ziklag foi queimada. Davi começou a chorar, todo mundo começou a ser contra ele, queriam apedrejar, ele estava desesperado, chorando, até que ele chega em um momento e diz assim, que negócio é esse? Cadê as roupas sacerdotais? Deixa eu me vestir como um sacerdote do Senhor e louvar a Deus e pedir a Deus a direção. E o que Deus me falar, eu vou fazer. E Deus mandou, vá em frente, conquiste, reconquiste o que lhe foi roubado. E ele foi e reconquistou tudo que foi roubado. Se ele ficasse chorando no palácio, de nada adiantaria. Então, para com o seu desespero. Pastor, que o senhor não conhece o meu problema, eu sempre digo, você também não conhece o meu. Mas para com esse desespero, que na minha vida está tudo ruim, eu nunca posso fazer mais nada porque está tudo ruim. Dê um basta nisso. Dê um basta, chega, porque você sempre será pressionado, você sempre será perseguido, você sempre será perplexo. Mas olha só, você não está abandonado. Deus está com você. O problema é que talvez você não esteja usando o poder que Deus lhe deu para que as situações sejam transformadas. Podemos ser abatidos, mas não vamos ser destruídos. Essa palavra abatido ficou assim, eu fiquei, puxa vida, eu sempre leio esse texto, mas eu quero saber o que significa isso. Abatido é uma pessoa
enfraquecida, cansada, esgotada e caída. Eu não sei se você é do tempo que você comprava galinha no abatedouro. Só para a gente saber quem é velho. Quem comprava galinha no abatedouro? Matavam a galinha. Teve gente aí que não queria levantar, mas você lembra que quando você chegava no abatedouro, a galinha já estava abatida. Ela já estava lá com o biquinho aberto, pronta para morrer. Abatida não significa morta, é caída, cansada, esgotada, pronta para morrer. Às vezes temos situações que nós estamos prontos para morrer. Mas a palavra de Deus diz: você não será destruído, você não vai morrer. Porque o meu Espírito está dentro de você, diz o Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo: aí vem o Senhor que você está cansado, esgotado, caído, Ele te levanta, fortalece, restaura as suas forças. O anjo do Senhor tocou a vida de Elias para que ele despertasse. E ele despertou, voltou a viver a sua vida, voltou do seu desânimo. E eu digo, vencer desânimo é complicado. Não desanime, não deixe o desânimo encontrar lugar no seu coração, porque, olha, na vida de Elias, veio o anjo do Senhor, tocou, ele comeu, dormiu, ele levantou, dormiu, ele foi para o Monte Horebe, encontrou numa cova, se escondeu, foi complicado. Por isso que o que mais o diabo não quer fechar as portas da igreja, quer que a igreja seja desanimada. Que a igreja não tenha ânimo para nada. Por quê? Porque quanto mais o desânimo for tomando conta do seu coração, menos esperança você vai ter. E não adianta dizer que crê, porque no momento que a fé precisa agir, não vai agir. O problema de Elias foi ter esquecido quem Deus era. E o problema de muitos cristãos é que esqueceram quem Deus era e o que Deus fez na sua vida. E o problema nosso é o mesmo. O nosso problema é o problema de Elias. Vemos Deus realizar coisas maravilhosas. Nós temos visto nossos últimos cultos, nas nossas últimas reuniões, e de muito tempo para cá, Deus realizando coisas maravilhosas. Não se esqueça do que Deus está fazendo em sua vida, não se esqueça do que Deus é na sua vida, para que você nunca desanime diante das circunstâncias adversas. Valorize o que Deus fez, valorize o que Deus está fazendo. Eu estou vivendo uma vida assim, um pouquinho complicada, num bom sentido. Porque quando acaba um culto, eu fico dizendo assim: Senhor, como que vai ser o próximo? Eu não sei se você sai daqui assim. E eu gostaria que você tivesse essa expectativa. Quinta-feira eu entrei no carro e fiquei: meu Deus, e agora? Como que vai ser o próximo? E a única coisa que eu pensei: Senhor, eu tenho que cada vez mais pagar o preço, cada vez mais dar mais de mim, cada vez mais de buscar, para que cada vez tu possas fazer cada vez mais e mais. E a igreja tem que ser assim. Não pode ser um grupo de pessoas, tem que ser toda a igreja. Eu não posso esquecer o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo, o que Ele já fez, está escrito na palavra dEle. Nós temos conhecimento de grandes coisas que Deus fez. Quando ouvimos a voz de Deus, se restaura nosso ânimo e a nossa esperança. Quantos estão desanimados porque não ouvem a voz de Deus? Podemos estar abatidos, mas temos a plena convicção que não estamos destruídos. Amém? Eu não sei se eu botei ali um salmo. Botei. Vejo que o salmista, eu queria encerrar com esse versículo. Sejam fortes e corajosos todos vocês. Todos vocês?
que esperam no Senhor, que têm esperança no Senhor, que não desanimaram, que por mais que os problemas existam, eu me mantenho forte, porque Deus está comigo. O Espírito Santo me ajuda a crer e a obedecer que para o meu Deus não existem coisas impossíveis. Amém? Para o seu Deus tem coisas impossíveis? Para o meu Deus não tem. Pastor, então significa que tudo será resolvido? Esta é a vontade de Deus. Mas eu sei que para o meu Deus não existem coisas impossíveis. Nós vamos começar hoje à noite dizendo: tudo é possível que crê. E o segundo versículo: nada é impossível para Deus. Se a sua esperança está acabando, ou se o desânimo está começando a te envolver, essa manhã é hora de você repreender o seu desânimo. É hora de você mudar o rumo da sua vida com Deus. Como Davi, vista suas roupas de sacerdote e comece a glorificar o nome do Senhor. Ah, pastor, mas... Primeiro, o desânimo vem sempre quando nós não concordamos com alguma coisa. Por exemplo, eu vivo para Cristo e tenho um problema financeiro. Eu não concordo com isso. E vem o desânimo. Tenho um problema de saúde e eu não concordo com isso. Tem muita gente que diz assim, que é o evangelho do que eu não aceito. Eu não concordo. Não estou dizendo para você aceitar a doença, aceitar a miséria, não. Mas a gente tem que ter cuidado com isso. Eu não concordo. Porque muitas das vezes, quando a gente diz eu não concordo, a gente não está renunciando o problema. A gente está não concordando em Deus permitir que aquilo esteja acontecendo. Deu para entender? Amém? Problema financeiro, eu não concordo. Sou dizimista, como quem diz. Oh, Deus. Muitas das vezes não é assim. Eu não concordo porque vocês estão tentando me roubar espíritos malignos. Mas eu tenho Deus. Sempre o desânimo vem por uma discordância. Por isso que o Espírito Santo nos incentiva a crer e a obedecer que o Espírito de Deus está dentro de nós e que todas as coisas são possíveis para Ele. Amém?